Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, é motivo de muita alegria estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar e glorificar ao santo nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ele. Aleluias. Eu sempre digo que é muita responsabilidade pregar a palavra do Senhor. E o Senhor nos incumbiu de ministrar nessa noite. Obedecemos a voz do Senhor. Aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Alguns dias eu recebi a mensagem dizendo que eu iria pregar nesse dia, se podia, se dava. Falei, amém, pode contar comigo. E da outra vez que eu preguei, eu falei para os irmãos que parece que quando você recebe, você é convidado para pregar e você tem um tempo maior, parece que não vem nada. Você teria a obrigação de ter lido a Bíblia do início ao fim, porque você teve mais tempo, mas parece que não vem nada. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? E hoje pela manhã que o Senhor me deu a palavra. E o Senhor falava assim no meu coração, me trazia o versículo, ajude a minha incredulidade. Eu falei, mas Deus, o que eu vou pregar? E eu não sabia, eu até achei que eu ia pregar no livro de João, pastor. E quando o pastor pregou na ceia sobre João, depois a pastora pregou sobre João, eu falei, acho que é isso aí mesmo, né? Eu querendo pregar, eu vou falar sobre o livro de João. O Senhor falou, não é. E o Senhor, eu lia o livro de João e o evangelho de João e não vinha uma palavra, tentava ver o que o Senhor queria falar, não era aquilo. E hoje pela manhã, eu estava tomando banho, eu estava me arrumando para ir levar meu sogro numa consulta, e aí o Senhor falou sobre a incredulidade. Ajude a minha incredulidade. Aí o Senhor colocou no coração fortemente. Eu falei, então tá bom, nós vamos falar sobre isto. No livro de Marcos 9, a partir do versículo 14. Vamos começar a partir do 14 para não tomar tanto tempo. Antes fala sobre o monte da transfiguração, onde o Senhor Jesus subiu e foi transfigurado, teve encontro com Elias e Moisés. Só que não é sobre isso que o Senhor queria falar, é um pouco mais à frente. Nós vamos começar a partir do versículo 14. Depois na sua casa você pode ler com paciência a partir do versículo 1, mas nós vamos começar hoje a partir do 14, que diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que ele o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai desfilhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então lhes disse Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes tu crer, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em algumas versões está: ajuda a minha incredulidade.
Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando, muitos saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta de demônio não pode sair senão por meio de oração e jejum. Até aqui, amém? Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nos encontramos em Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos Te pedir, Senhor, a direção, ó Pai querido, dessa ministração, que não seja eu a falar, mas sim o Teu Espírito Santo. Pai, eu não conheço o coração dos meus irmãos, eu não sei das suas necessidades, meu Pai querido, mas eu quero Te pedir, Senhor, que Tu possas falar com cada um que está aqui, ó Pai querido, nesta noite, que está nos ouvindo dos seus lares, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a cada um, falar a cada um da Tua maneira, pois Tu conheces o oculto e o profundo, Tu és um Deus de perto e de longe, Tu sabes, ó Pai, as necessidades de cada um, e quero Te pedir, Deus, suple todas elas, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, continua conosco, continua, Pai, na direção, continua fazendo somente a Tua vontade. Pai, eu Te peço e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode se assentar, amém? Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Uma palavra conhecida, sim, muito conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E uma palavra que, vou ser sincero para você, é cotidiana, pastor. Por que cotidiano? O que é cotidiano? Que está constantemente, que está nos nossos dias atuais, constantemente. Mas como, irmão Paulo, você está dizendo que tem endemoniado e... Não, irmão, preste bem atenção. Não é isso que eu estou falando, não. Estamos vivendo constantemente esta palavra, a nossa falta de fé. Mas são pessoas que conhecem a palavra do Senhor, esse homem sabia do que o Senhor já tinha feito, dos milagres que o Senhor tinha operado, os discípulos estavam do lado do Senhor Jesus, mas não podia fazer nada. Mas como assim, irmão Paulo? Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, muitas vezes estamos orando, estamos vindo para a igreja, estamos lendo a palavra, mas parece que o milagre não acontece, pastora. Mas alguma coisa está faltando, está precisando de algo, está faltando alguma coisa. Será que falta eu me humilhar perante o Senhor? Será que preciso tocar nas vestes do Senhor? Eu não sei o que te falta, mas ainda falta uma coisa, pastor. Ainda falta alguma coisa. E aí Jesus desce do monte da transfiguração, cheio do poder, onde suas vestes estavam mais brancas do que qualquer lavador podia lavar suas vestes para deixar branca. Ninguém podia deixar tão branca quanto as vestes do Senhor Jesus naquele dia. Ele já era cheio do poder, porém eu acredito que o poder estava transbordando ali, porque ele tinha subido para ter um encontro com o Senhor, para o monte orar. E ali quando ele desceu, tinha uma multidão discutindo, os escribas, os judeus estavam todos reunidos ali, discutindo, e ali um pai aflito. E quantas vezes nós estamos discutindo e tem alguém aflito do nosso lado? E quantas vezes que nós, do nosso lado, às vezes nosso vizinho, às vezes até mesmo em nossa casa, alguém aflito e nós discutindo, e nós estamos preocupados com outras coisas. Não quer dizer que eles estavam brigando, não, mas é porque eles estavam discutindo, talvez conversando, talvez
falando de outros assuntos, interpelando eles ali sobre os milagres de Jesus, fazendo várias perguntas, discutindo entre eles ali. E aquele pai necessitado, aquele pai angustiado, no meio deles, e ninguém via, e ninguém se preocupava. Ele já tinha ido aos discípulos, pedir para que eles orassem, para que ele expulsasse. E aí Jesus pergunta o que eles estão fazendo ali, o que está acontecendo ali. Aí esse pai chega ali e fala: Senhor, o meu filho, ele está endemoniado. Tem um demônio que toma ele. Quando toma ele, lança ele no fogo, destrói a vida dele, vamos dizer assim, bate nele, maltrata, porque o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Somente isso que o demônio veio fazer. E aí aquele pai angustiado chega para o Senhor. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso em um espírito, mudo, e este onde quer que o apanha, lança por terra, ele espuma, rinha os dentes, ou range os dentes, e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Aí o Senhor Jesus chega para ele e fala, não só para ele, mas para todos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Mas irmão Paulo, então quer dizer que Jesus não está comigo? Não, Jesus está conosco sim. Só que nossa incredulidade muitas vezes faz com que ele não esteja, porque ele está conosco enquanto nós estamos com ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Porém eu tenho o quê? Crer nesta palavra, eu tenho que acreditar nesta palavra, e não adianta eu só crer, eu tenho que agir, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que colocar a minha fé em prática. É um conjunto. Ó geração incrédula, até quando vocês vão precisar que eu expulse esses demônios? Até quando? Eu vos dou o poder para fazer coisas maiores, mas é preciso você crer, é preciso você agir, é preciso você orar, é preciso você colocar a tua mão no arado, é preciso você acreditar no poder que eu estou entregando nas tuas mãos. A situação está tão caótica, e o que eu e você temos feito? Muitos têm se envolvendo com políticas, deixando as coisas do céu para buscar as coisas da terra, se preocupando com os mortos. Querido, preste bem atenção, o que eu digo quando se preocupando com os mortos? Você está se preocupando, você cristão, você que conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando aquele rapaz perdeu o seu pai e falou: deixa eu enterrar o meu pai, meu filho, não me lembro, aquele parente, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando o Senhor Jesus disse isso, querido, se preocupe com as coisas do reino, se preocupe com as coisas que vão te levar ao céu. Não fique discutindo espaço aqui na terra, não. Não fique discutindo se A é melhor, se B é melhor. Não, aqui na terra não. Você foi escolhido para ter um lugar na glória. O Senhor preparou um lugar para mim e para você na glória, não é nessa terra. O que o Senhor tem para mim e para você é muito além do que teus olhos possam ver, do que o teu coração possa sentir. É muito além. Mas é preciso eu crer. É preciso, irmão Paulo, acreditar nas promessas do Senhor. É preciso, irmão Paulo, orar. É preciso, irmão Paulo, jejuar. É preciso, irmão Paulo, confiar na promessa do Senhor. São três coisas: crer,
orar e jejuar. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que Deus faz milagre. Eu preciso acreditar que o Senhor move montanhas. Mas, irmão Paulo, você não sabe o que eu estou passando no meu lar. Querido, eu quero dizer para você, creia. Mas eu também quero dizer para você, continue orando, continue jejuando. Porque um é ligado ao outro. Se você crê, você ora. Se você crê, você jejua. Se você crê, você espera. Crê no que o Senhor pode fazer por você. E aí, na última vez que eu preguei aqui, eu tinha contado para os irmãos e pedi que os irmãos orassem. A Laura fez uma cirurgia no mês de junho, devido a um problema da perna dela, muitos já sabem. E o irmão Paulo se desesperou, porque o irmão Paulo perdeu o emprego no mês de maio, um mês antes dela operar. E eu fiquei meio que desesperado, mesmo crendo no Senhor, mesmo confiando no Senhor, mesmo sabendo que Ele cuida de mim, mesmo que Ele cuida do meu lar, mesmo sabendo que foi Ele quem abriu, Ele também é quem fecha. A gente fica angustiado, porque nós temos responsabilidade, somos carne, somos falho. E aí eu comentei com os irmãos que nós íamos precisar do plano de saúde, porém de acordo com a legislação eu tinha direito a mais 6 meses de plano de saúde. Eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? Aí eles entraram, eu falei que não ia mover ação contra o banco, porque eu entendi que eles tinham me pagado tudo de acordo com o que estava no contrato, então não tinha por que eu mover ação. Porém, eles entraram em contato comigo dizendo: Paulo, nós somos do setor de conciliação e nós queremos saber se você tem interesse em fazer um acordo com o banco. Eu falei, fazer um acordo com o banco? Eu não estou sabendo. Ele falou assim, porque se você tiver interesse em fazer um acordo com o banco, você pode entrar em contato com o sindicato. Eu falei, tá bom, então eu quero fazer um acordo. Eu não ia mover ação. E qual era a minha preocupação? Aí eu entrei em contato com o sindicato, expliquei para eles que a minha preocupação era ter o plano de saúde por um pouco mais de tempo até eu conseguir outro emprego. Porque eu tenho fé que o mesmo Deus que fechou essa porta, Ele tem poder para abrir outra porta, maior ou menor, não importa qual, mas eu tenho certeza que Ele pode abrir. Eu creio, não importa qual a porta, mas eu sei que Ele vai suprir todas as necessidades enquanto não abrir. E aí, contei todo o caso para eles, e eu até pedi oração para os irmãos, que eles tinham ficado de dar um retorno. E aí eles retornaram, acho que uns 10 dias depois, com a proposta, informando que eles iam me conceder 18 meses do plano de saúde. Eles estavam disponibilizando o valor para pagar 18 meses do plano de saúde. E ainda assim, ajudou, tinha um valor de indenização, um valor para agregar nessa bênção. Eu falei, amém. Ele perguntou para mim ainda, você aceita? Com certeza eu aceito. Você aceita? Eu não ia mover ação, queridos. Mas é quando você confia no Senhor. Ele cuida de você. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não tenho que ser incrédulo. Eu tenho que confiar neste Deus. Eu tenho que acreditar que Ele é fiel. O nosso carro estava financiado, o Senhor deu condições, nós fomos lá e quitamos. Nós perdemos o emprego, porém o Senhor deu condições, nós fomos lá e quitamos. O carro está aí, está quitado, para a honra e glória do Senhor. Mas o irmão Paulo, como você está fazendo? O Senhor tem suprido, o Senhor tem guardado. Mas é necessário que o irmão Paulo continue confiando. Eu só vou confiar quando eu estou na bênção, quando eu estou com a minha conta recheada, não. Quando eu estiver bem empregado, quando eu estou fazendo a melhor faculdade, não. Quando a situação aperta, eu tenho que confiar. Eu tenho que acreditar em todos os momentos, porque Ele prometeu, Ele cumpre.
Ele vela pela sua palavra. É preciso você confiar no que Ele te prometeu. Ó geração incrédula, até quando sofrereis? Ei, Ele tem o poder para mudar tudo. Ele tem o poder para curar. Ele tem o poder para abrir porta onde não há. Ele tem poder para mudar as montanhas para o meio dos mares. Ele tem o poder. Ele é o dono do poder. Ele é o poder. Não há gigante que possa parar de pé diante dele. Não há muralhas que possam ficar diante dele. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas é necessário que você creia. É necessário que você ore. É necessário que você jejue. É necessário que eu e você confie no Senhor. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência. Não tem demônio que pare diante do Senhor, querido. Não tem demônio. Não há o demônio da separação. Não existe o demônio da enfermidade. Não existe o demônio do desemprego, da doença. Nada pode parar diante do Senhor. Ele tem o poder para expulsar todo o mal, para repelir toda a doença. Mas é necessário que eu e você creia. É necessário que eu e você acredite. Imediatamente agitou-se com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Eu não sei há quanto tempo faz que você está passando por um problema, por uma situação. Esse jovem estava desde a infância sofrendo. Imagine a angústia desse pai. Com lágrimas nos olhos ele diz: desde a infância. Acredito eu que ele ali, acho que chorando: Senhor, desde a infância ele sofre com isso. Desde a infância o demônio lança ele no meio do fogo. Desde a infância o demônio tenta matá-lo, tenta tirar a vida dele. Desde a infância, há muito tempo. Eu não sei, a Bíblia não relata quantos anos que tinha esse jovem. Se eram 5, se eram 10, se eram 15, se eram 20, não importa. Já tinha algum tempo que ele estava sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo. Mas nessa noite eu quero falar para você. Você veio no lugar certo. Porque neste lugar tem um Senhor que pode tudo. Tem um Jesus que opera maravilhas. Tem um Jesus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que renova, que restaura, que abre porta onde não há. Mas é necessário que eu e você creia nesse Senhor, creia nesse Jesus, que Ele pode, que Ele é. Muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Senhor, se tu podes, me ajuda, me socorre. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, ele já estava se rastejando. Senhor, eu necessito, eu sou carente da tua ajuda, eu sou necessitado da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. E quantas vezes você está necessitado, mas não quer se dobrar diante do Senhor, não quer reconhecer que sem Jesus você não é nada. Quantas vezes você não tem mais força, mas você não tem capacidade de levar o teu pensamento ao Senhor, pedindo a tua ajuda, o teu socorro, prefere contar o teu problema para o teu vizinho, contar para aquele que não crê, aquele que não acredita em nada, prefere contar para Deus e o mundo, menos
Deus não, né? Prefere contar para o mundo, menos para Deus. Conte para ele os teus problemas. Tinha aquela multidão ali, discutindo, preocupada com outros assuntos, e aquele pai angustiado. E ele saiu do meio da multidão e corre para Jesus, correu para o lugar certo. Ele correu para os pés do Senhor e foi dizer: se tu podes, nos socorre, se tu podes, nos ajuda. Certa vez os discípulos estavam ali com Jesus, e quando viram a multidão ali discutindo e o Senhor está pregando uma palavra dura, alguns discípulos começam a sair, não querer mais seguir a Jesus. Jesus olha para os seus apóstolos e diz: e vocês querem segui-los também? Querem me deixar? Aí os seus discípulos olham para Jesus: para onde irei, se só tu tens a palavra? Só tu tens a palavra de vida, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que sacia toda sede. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Eu vou para onde o Senhor estiver. Eu vou para onde o Senhor me ordenar. Eu vou para sempre estar contigo. Eu vou atrás do Senhor. Eu preciso estar contigo, Senhor. Eu necessito da tua ajuda. Eu necessito da tua presença. Eu necessito estar contigo. O que farei eu longe da presença de Deus? O que eu sou longe de Deus? Não sou nada, mas Deus continua sendo Deus. Eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. Você necessita de Deus. Olha, necessito é diferente de preciso. Necessidade é uma coisa que não pode faltar. É algo que não pode faltar na tua casa. O seu alimento é uma necessidade, a tua água é uma necessidade, o teu ar é uma necessidade. É diferente de um carro, é diferente de uma mansão. Eu não necessito de uma mansão, eu não necessito de um carro, não necessito. Eu preciso dele, mas se ele me faltar, eu não vou morrer por isso. Eu não posso morrer, eu não posso deixar o Senhor porque eu perdi o carro, não. O emprego é uma necessidade, porém o Senhor me suple as necessidades, em glória por Cristo. Eu não posso deixar a Cristo porque eu perdi o emprego, não. Eu tenho que ser eterno dependente do Senhor. Para onde eu irei, se só Ele tem a palavra de vida? Para onde eu irei, se só Ele pode me curar? Para onde eu irei, se só Ele pode me dar a salvação? Para onde eu irei, se só Ele tem um lugar para mim na glória? Que é a maior promessa do cristão, a salvação. Ele não prometeu para mim e para você que nós teríamos mansões, carros de luxo. Não, ele não prometeu isso. Mas uma coisa ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ainda ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas é necessário que eu e você creia. É necessário que eu e você ore. É necessário que eu e você jejue. Confie nesse Deus. Confie no poder do Salvador. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, querido, se você pode crer, se você pode confiar, se você pode acreditar que Deus tem o poder, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. A Bíblia não falou, algumas coisas é possível para aqueles que crê. Aqueles que crê no Senhor Jesus, algumas coisas serão possíveis. Não, ele diz assim: tudo
é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê e a tua fé não vai defraudar ninguém, né, pastor? É possível. Se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, a Bíblia que diz. Se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, nós ordenaremos ao monte que ele se transporte para o meio do mar e ele fará. Ou seja, o ser humano não tem fé, né, pastor? Quase nada, né? Quase nada. Então, o que eu te peço nesta noite? Peça para o Senhor te ajudar na tua incredulidade como este homem. Senhor, eu creio, Senhor, com lágrimas nos olhos, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas ajuda a minha incredulidade, eu sou fraco, eu sou falho. Ele reconhecendo que ele era fraco, ele era pequeno, ele era necessitado do Senhor. Ajuda a minha incredulidade, me ajuda nisso, Senhor. Aleluia. Aleluias. E imediatamente o pai do menino, aleluias, exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé, ou a minha pequena fé, ou a minha incredulidade. Vindo Jesus, que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Sai dele e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Talvez ali agora começou os faladores, né? Ah lá, matou o menino. Ah lá, agora, com perdão da palavra, muitos vão... a desgraça está feita. O que é desgraça, tá, irmãos? É aquilo que não tem graça, tá? É aquilo que está fora da graça, tá? Isso é desgraça. Pronto. Agora a coisa ficou feia, o moleque morreu. Ah lá, não falou que era o Senhor dos Senhores, que era o rei, o príncipe, o príncipe, o filho de Deus. E aí, não falou que fazia milagre? E lá, o moleque morreu. Aí o Senhor chega lá, toca na mão dele, ele se levanta e vai com seu pai. Porque Deus é Deus. Porque o Senhor, aleluia, é o dono da vida e da morte. Porque o Senhor é o dono do milagre. Porque o Senhor, aleluia, tem todo o poder. E aí eles saíram dali, foram para, se retiraram. E aí quando entraram em casa, os discípulos chegou aqui: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Nós oramos, nós expulsamos, nós oramos, Senhor. Eu estou aqui há tanto tempo com o Senhor Jesus, estou servindo ao Senhor, mas não consegui fazer isso, não consegui resolver isso, não consegui essa bênção. Ainda te falta alguma coisa. Aí Jesus chega para eles e fala: esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, somente com jejum e oração. Querido, tem coisas que não adianta eu só ficar orando, não. Tem coisas que eu tenho que agir. Ah, mas eu louvo ao Senhor todos os dias aqui. Ei, ainda falta mais alguma coisa, precisa buscar mais alguma coisa aí. Ah, mas eu tenho louvado, eu tenho orado. Então busca mais um pouquinho. Jejua. Ah, mas ainda não consegui, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho subido ao monte. Você tem acreditado no que você tem buscado? Você tem crido que Deus pode fazer? Não adianta eu vir para a igreja orar e não acreditar no poder de Deus. Não adianta eu ir para o monte e não acreditar que Ele faz milagre, que Ele me enche de poder para curar os enfermos, para pregar o Evangelho.
Não adianta, se eu não creio, querido, eu vou ficar orando as 24 horas do dia. Eu vou ficar jejuando as 24 horas do dia. Mas também se eu não crer, não vai adiantar. Eu posso ficar 24 horas orando para expulsar o demônio. Se eu não consagrar a minha vida, se eu não jejuar, e se eu não crer que Deus pode expulsar esse demônio, querido, não vai adiantar nada. Eu tenho que acreditar neste poder. Eu tenho que consagrar a minha vida. Eu tenho que orar constantemente. Oração e jejum. O pastor sempre nos ensinou que a oração é a chave da vitória. Porém, essa chave aí, ela tem os dentes certinho. Oração, jejum, consagração, né? Obediência. Não adianta eu querer fazer as coisas e não obedecer ao Pai. Obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que orar, jejuar, consagrar a minha vida, acreditar. Ou seja, é um conjunto. Ser cristão não é ser de qualquer jeito, não, de qualquer maneira, não. Ah, porque é moda ser crente. Agora é moda. Ah, eu sou crente. Só que aí pratica tudo que o descrente faz. Não crê, não ora, não busca, não se santifica, não lê a palavra. É tudo um conjunto. Eu não estou falando de veste, não estou falando de roupa, não estou falando disso não estou falando de maquiagem, não estou falando disso não estou falando de costumes, não. Eu estou falando só que é para você orar, jejuar, consagrar a tua vida, ler a palavra e acreditar, somente isso que eu falei. Não adianta fazer nada pela metade. Não basta eu orar e não crer. Eu tenho que fazer por completo. E a Bíblia diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, não há indústria, não há nada. O que você tiver que fazer, faça com vontade, faça com força, faça com fé, mas faça sempre confiando no Senhor. E lembrando, sempre se humilhando perante Deus e reconhecendo que Ele é sobre todos e sobre tudo. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. As palmas, louve e exalte ao Senhor Jesus.